Lucas 7, versículo de número 36. A palavra do Senhor, assim que você encontrar, se coloque de pé, por gentileza. A palavra do Senhor diz em Lucas 7, 36. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual a mulher que o tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem, Simão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com as próprias lágrimas e os enxugou com o cabelo da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, que os que são muitos pecadores, lhes serão perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados nessa noite. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Vamos orar? Senhor, que aquilo que o Senhor tem para entregar nessa noite, o Senhor venha, Pai. Abra os ouvidos e os olhos espirituais de cada um deles, Pai. Que a tua palavra venha e caia no coração, que cada um seja um solo fértil e que essa semente venha a ser multiplicada, Pai. Que a tua palavra venha renovar o amor, a esperança, o perdão na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Essa história, vou colocar como história, essa parte bíblica. Lucas está falando sobre uma mulher pecadora. Muitos estudiosos falam que nós estamos falando de Maria de Betânia, mas o texto em si não fala o nome. Fala de uma mulher pecadora. Naquele momento, Lucas estava respondendo, quando ele escreve isso, ele está completando um texto onde se dizia que Jesus era comilão, beberrão e se misturava com o que não prestava. Lucas 7,34 diz assim: veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. As pessoas estavam tentando levantar um testemunho de Jesus, onde ele era uma pessoa que se misturava com o que não prestava, chamando ele de comilão. Por quê? Porque ele aceitava os convites para ir cear, para ir jantar, almoçar com as pessoas que convidavam ele. E nessa noite eu quero que vocês façam uma reflexão. Vocês sabem que os meus cultos são todos cultos de reflexão. E eu quero que vocês comecem. A primeira pergunta que eu faço nessa noite é: como que você tem visto o seu irmão? Como
Como que você tem olhado para as pessoas que estão ao seu lado? Sejam irmãos na fé, seja família, ou sejam até mesmo pessoas que trabalham com você, que estudam com você. Como vocês têm observado as pessoas que estão ao seu lado? E como que vocês estão agindo com o que Deus coloca do seu lado? Vocês vão avaliar um lado e outro lado. Primeiro eu vou avaliar como eu estou agindo com essa pessoa e como eu estou agindo. O nosso culto vai falar exatamente sobre isso. Nós estamos então, voltando a falar, nós estamos então avaliando cada um de nós. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos olhar quais são as atitudes que nós estamos tendo com o próximo. Em Mateus 9, 10 diz assim: aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. Isso é tão sério, igreja, porque eu tenho visto hoje dentro das igrejas. Eu não vou falar hoje do mundo, eu quero falar de dentro das igrejas. É tão triste que nós estamos vendo irmão julgando irmão, pastor julgando membro, membro julgando pastor. Porque você foi, porque você deixou de ir, porque você fez, porque você deixou de fazer. E Jesus deixou um exemplo tão claro. Nós viemos para aqueles que estão enfermos. Vocês têm consciência que a nossa igreja, a comunidade cristã Shekinah, é uma igreja hospital? Vocês têm consciência disso? A maioria de vocês vieram de outros ministérios. Pessoas que saíram feridas, pessoas que saíram machucadas, pessoas que estão voltando para Jesus. E eu quero falar para você, por ser uma igreja hospital, sempre você vai ver algum probleminha do seu lado. Porque todos nós estamos em fase de tratamento. Todos nós estamos numa fase em que o Senhor está nos tratando. Lógico que todo doente vai ter que crescer e virar enfermeiro também. E em nome de Jesus, os médicos. Mas nós estamos vendo pessoas olhando muitas vezes dentro da igreja e falando assim: aquele irmão ali, ó. Você viu? Você notou? Jesus está dizendo que ele veio para os doentes. Então seja lá como você entrou aqui, ele veio por você. Ele veio por mim. Perfeito, perfeito, já está na glória. Eu tento fazer tudo certo, gente, vocês não têm noção de como eu tento fazer certo. E mesmo assim eu não oro por uma pessoa sem pedir perdão. Porque de vez em quando, gente, os pensamentos, ó, vai longe. Eu tenho uns pensamentos que vêm tão rápido, eles vêm e vão assim, ó. Eu não quero pensar, mas eu penso. Então nós temos que estar atentos com as nossas atitudes. Quando nós falamos em participar da ceia do Senhor, nós temos que estar com o coração limpo. Coração limpo. Como está o seu coração hoje? Não erga a mão, não se expresse, não sorria, não olhe do lado. Com quantas pessoas você brigou hoje? Com quantas você se estressou? Falei para não se expressar, não faz essa risadinha. Com quantas pessoas você teve vontade de comer o fígado dela? Se segurou, né? Não! Santa Ceia do Senhor. Coração limpo. É tão difícil nós convivermos com pessoas. Ai, como é difícil convivermos com pessoas. São chatas, são implicantes, são rabugentas, e nós também somos. E a gente se decepciona com as pessoas. E a gente decepciona Deus também.
Por isso que nós temos que estar atentos em todas as nossas atitudes. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Eu acho interessante como que se uma pessoa entra perto da gente, chega perto da gente cheiroso, bem vestido, se olhar então é roupa de marca. Ah, vamos receber bem, querida, você chegou, amor. Chega uma pessoa mal arrumada, vestes sujas, e você olha e fala assim, deixa aí no cantinho, que quanto mais quieto ficar, melhor. Não é interessante isso? E o pior é que nós vemos isso em todos os lugares, em todos os lugares. Não é aqui, não é num hospital, não é numa escola, em todos os lugares. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não olha para a roupa que você está vestindo, Jesus não olha para o seu comportamento, para a sua maquiagem, para o seu cabelo. Jesus não olha para os seus pecados. Ele ama você. O pecado, ele sabe que quando você confessar, está perdoado. Jesus não faz acepção de pessoas e ele fala assim no versículo 36, rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. Sabe o que é fariseu? Jesus também era um fariseu. Só que o que acontece? Fariseu, quando fala, as pessoas acham que pensam assim, fariseu é tudo pecador, né? Mas não é isso que significa. Fariseu é um povo que sabia muito das leis, tinha os melhores estudos, mas eles eram legalistas. Eles só faziam aquilo que estavam nas regras. Eles não viviam do amor, eles viviam da razão, a lei acima de tudo. Jesus também conhecia todas essas leis, mas ele veio com uma visão nova, onde eu amo o meu próximo, assim como eu amo a Deus e a mim mesmo. Então nós estamos vendo que as pessoas julgam errado essa palavra. Ai, como um fariseu. Tem tantas músicas, louvores bonitos até, que as pessoas colocam os fariseus como se fossem todos bandidos. Nós temos que tomar cuidado, porque fariseu significa uma pessoa que estuda, uma pessoa que tem um caminhar dentro da palavra de Deus. Mas esses fariseus, eles eram legalistas, eles estavam tentando encontrar defeitos em Cristo. Ele não fez acepção de pessoas e se juntou com os fariseus. Foi lá almoçar, fazer uma refeição com os fariseus. Contudo, eles eram religiosos só de aparência. E eu acho interessante que Jesus começa, eu vou dentro da palavra hoje mostrando para vocês, que Jesus começa a repreender certas atitudes desses fariseus. De uma maneira sutil e às vezes nem tão sutil. Mas a primeira coisa que eu encontrei foi em Mateus 6,5, se você quiser abrir lá. Foram advertidos quanto à sua prática de oração. E em Mateus 6,5 diz, e quando orares, não sejam como hipócritas. Isso é para nós também. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. A sua recompensa já veio. Igreja, eu vou contar um testemunho. Eu tinha pavor de crente. A palavra crente para mim era assustadora. Eu encarava melhor um macumbeiro do que um crente. E eu vou explicar por quê. Quando eu era criança, na Praça Toledo Barros, ficava um povo que se revezava lá. E eles tinham os terninhos surrados. E eles gritavam em alto bom som, Jesus está voltando! Arrependa, pecador! E eu olhava e falava, meu Deus, eu sou pecador, eu não faço nada. A gente não tinha nem noção do que estava acontecendo, mas era tanta acusação. E era engraçado porque assim, eu olhava as pessoas, eu estudava no centro, eu estudei no Colégio São José, e eu estudava ali, e a gente acabava ficando na pracinha ali do Luciano Esteves, ali na frente. E essas pessoas, sabe como eles eram vistos? Como loucos. E eu tinha medo deles. Eu tinha pavor deles. Até eu entender que quando nós queremos falar do amor de Jesus, a gente fala em amor. Não precisamos ficar nos aparecendo, gritando, berrando. Eu não sou contra. Cada um vai
pregar da maneira que acha correto. Mas eu demorei tanto para entender isso, eu tinha medo. Eu tinha medo, porque pelo menos o macumbeiro falava assim, vou fazer um trabalho para você. Eu não vi o trabalho feito. Eu não sabia o que era. A maturidade foi trazendo para mim discernimento para entender o que era cada coisa. E um dia eu descobri que Jesus me amava muito mais do que gritos numa esquina ou numa praça. Jesus me amava perdoando os meus pecados. E eu não entendi o que era ser pecadora. Porque quando a pessoa fica falando, você é uma pecadora, Jesus... Você olha para dentro de si e você fala, mas eu não roubei. Eu não matei. Não me prostituí. Se você não tiver conhecimento do que é pecado, você vai falar assim, eu não tenho pecado nenhum. É assim que a gente olha para as coisas. Jesus está dizendo que quando você vai orar, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Se você vai orar por alguém, não há necessidade de você falar assim, olha, põe no outdoor, estou orando por você. Vamos lá, galera, todo mundo junto, Senhor. Não, nós podemos orar pelas pessoas no secreto do nosso quarto. Nós podemos orar entre os irmãos, juntar um grupo de irmãos e orarmos juntos. Não há necessidade de escândalo, porque ali já está ganhando, o seu presente já está ali. Muitas pessoas fazem as coisas e querem reconhecimento dos homens. Quando você recebe reconhecimento dos homens, você já ganhou a sua recompensa, não precisa ganhar nada de Deus. O Senhor também advertia quanto à prática de dar esmolas. Está lá em Mateus 6:2. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Você vai dar alguma coisa para alguém, tem até uma passagem que diz assim, o que a sua mão dá, a outra não tem que saber. Você vai abençoar a vida de alguém? Abençoa, ama, no secreto. Eu quero que vocês avaliem, é isso que vocês têm feito? Tem ajudado as pessoas no secreto? Houve um tempo em que uma pessoa aqui da igreja ficou pouquíssimo tempo, mas fez uma proposta para mim que ela queria dar uma soma em dinheiro para me ajudar numa conta, desde que ela pudesse dar o testemunho dela. E ficou muito claro para mim, ela queria me ajudar financeiramente desde que eu fizesse propaganda para ela dentro da igreja. A nossa igreja não faz propaganda política. A nossa igreja não faz propaganda se você dá um dízimo grande, pequeno, oferta. Não vai fazer. Desculpa. Eu não sei nem que carro você tem. Eu não sei. Eu não sei se você vem de bicicleta. Eu não sei se você vem, sei lá, a pé. Não sei. E não me interessa saber. Você não é melhor que o outro porque você tem condição social ou pessoal melhor que o outro. Fiquei sem o dinheiro, mas pelo menos não entrei no jogo do diabo. Eu quero que vocês entendam que Deus está dizendo que quando a gente dá uma coisa, nós não precisamos ficar fazendo propaganda. Ele também fala do jejum. Está lá em Mateus 6,16. E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Olha, não é fácil jejuar. Esses tempos aí o pastor fez um jejum, 40 dias. E parece que quando você entra no jejum, é que todo mundo resolve fazer coisa boa para comer. Alguém já percebeu isso? Gente, e a gente não fala quando está fazendo jejum. A gente não fala. Você lava o rosto, faz uma boa maquiagem para disfarçar as mulheres. Os homens têm que pegar... Não fica fazendo propaganda. Estou jejuando. E às vezes é obrigado. Eu lembro que quando eu fazia meu jejum sempre é de manhã. O dele é à noite e o meu é de manhã. Dava aula, todos os alunos levavam aqueles bolos que você olhava assim. Come! Não quero agora. Come, porque você está fazendo desfeita. É difícil. A tentação vem pra gente quando você vai fazer jejum. Mas você não tem que fazer propaganda. Olha, desculpa aí, eu tô no jejum. Às vezes você é obrigado, né?
Tem hora que se você não explicar, vão falar que você realmente está esnobando. Igreja, cuidado com o que você faz. Cuidado com as atitudes que você toma. Cuidado com o jeito como você vê. Jesus nunca discriminou as pessoas. Ele dava atenção para as prostitutas. E nós vamos ver que teve várias passagens que ele deu atenção para as prostitutas. Tem uma passagem que ele fala assim: olha, quem não tem pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Por isso que eu quero que vocês olhem bem. Hoje é um dia de perdão. Vai continuar tirando a pedra naquele que te magoou? Ele errou sim, mas você não tem erro nenhum? Nenhum pecado? Ele recebia publicanos e pecadores. Olha, sabe quem eu lembrei do Zaqueu? Zaqueu fala assim para ele: Jesus, vamos lá, filar uma boia lá em casa. Vamos lá, bater um lero. É lógico que ele estava ali lutando. Gente, para pensar, pequenininho. Ele não tinha nem condições de se misturar no meio do povo. Sobe lá numa árvore e fica lá. E ó, detalhe, aquela árvore, pesquisei essa árvore, ela é espinhuda. Ele enfrentou tudo isso e ficou lá olhando. Jesus, Jesus. Ai, Jesus, olha para mim. Zaqueu, desce daí, colega. Vamos? Vou lá para sua casa bater um rango. Para pensar. Que coisa boa. Zaqueu ficou tão maravilhado, que ele falou assim: Senhor, tudo que eu tirei, eu quero devolver em dobro. Sabe o que é um publicano? Aqueles que pediam impostos, cobravam impostos. Ah, gente, é um pecador arrependido. Sabe, às vezes as pessoas machucam a gente, e a gente se acha no direito de se sentir melhor que aquela pessoa que nos feriu. Você já percebeu que quando alguém se volta contra você, quando alguém machuca você, quando alguém te fere profundamente, você se acha no direito de achar que você é melhor que ela. E você se coloca como vítima. Tá aqui a pessoa me feriu. Ah, não. Pobre coitado. Não perdoo de jeito nenhum, porque eu não fiz isso com ninguém. E o que você fez? Você simplesmente está fazendo um papel pior que o dele. Eu não perdoo. E aí, a minha vida fica amarrada. Não faça acepção de pessoas e não se sinta melhor que os outros, porque você não é melhor que os outros. Seja lá o que fizeram contra você, seja lá que atitude tomaram contra você, e pode ter certeza. Se eu perguntar para cada um de vocês, cada um aqui já levou uma rasteira da vida. Todos nós levamos. E aí? Vai ficar com a sua vida liberta ou vai ficar com a sua vida parada, travada, sofrendo as dores daquilo que perdeu ou daquilo que ouviu? Ou até daquilo que recebeu? Perdão acima de tudo. Libere essas vidas, perdoa essa vida para que você fique liberto. Perdoa as pessoas, não faça acepção de pessoas mesmo que elas tenham te ferido muito. Só que tem um detalhe. Jesus, ele amava os pecadores, mas ele odiava o pecado. Por quê? Porque não condiz. Recentemente eu falei aqui, nós vamos receber pessoas na igreja de todas as categorias. E virão pessoas com muitos pecados. E a gente vai receber e amar e tratar e cuidar. Mas nós vamos fazer de tudo para que ele entenda que aquilo não é bom para a vida dele. E tentar tirar ele daquele lugar. E eu serei condenada. E eu serei julgada. Eu já passei por tantas situações. Tantas. Pastor João, eu era louca na Barão, lembra? Tudo quanto era andarilha e prostituta que passava lá, eu corria para atender. O pastor João corria atrás, que ele falava assim: vamos pegar ela agora. Gente, são pessoas. Ninguém quer chegar nisso. Algumas prostitutas fazem por prazer aquilo. Mas a maioria caiu naquela cilada. A gente não trata mal.
Uma pessoa que é andarilho, que está na rua, não tem uma roupa para vestir, não tem uma comida para comer, não quer cair nisso. Não quer. Nós gostaríamos disso? Agora eu quero que levante a mão, sim, de verdade, para assumir diante de Deus. Quem que já pensou em largar tudo e ir embora? De verdade. Você sabe que esse sentimento é quase de um andarilho? Tem noção disso? Então, como que nós não vamos tratar bem essas pessoas, não vamos dar um prato de comida, não vamos dar um abraço quando precisa? Tinha uma tia lá, e todas as noites eu falava boa noite para ela, todas as noites. E ela era tão educada, assim, umas senhoras já. Gente, jamais eu imaginei que ela falava grosso. E toda noite eu assim... Boa noite. E ela, boa noite, filha. Boa noite, amadinha. Um dia eu tô lá na frente da igreja. Para quem não sabe onde fica Barão de Cascalho, sabe onde tem o ponto que fica. Tô lá na frente da igreja, passa um bando de marginalzinho mexendo comigo. A minha amiga, sabe a minha amiga? Não mexe com ela não, que tem que mexer comigo primeiro. Eu nem sabia que ela falava grosso, mas eu tratei bem ela me defendeu. Vocês estão entendendo que quando a gente faz o bem para alguém, Deus reconhece aquilo que a gente faz. E eu não fiz com intenção nenhuma. Só dá amor para quem precisa de amor. Vocês viram uma propaganda que está passando agora, direto, aí já vai fazer um tempinho, de uma criança que ela se veste, com a mesma criança, ela se veste com uma roupa toda bonitinha, e ela entra nos restaurantes, ela vai para trás e todo mundo trata bem. Então aquela mesma criança e todo mundo enxota, esconde até a bolsa. Detalhe, gente, se eu fizesse isso aqui na igreja, vocês agiriam da mesma maneira. Está na hora de nós mudarmos os nossos conceitos, igreja. Você quer ser amado por Deus? Aprenda a amar, independente do que está acontecendo. Aprenda a dar valor para as pessoas. Só que eu quero abrir um parênteses aqui. Jesus se misturava com os pecadores, ok? Tudo bem? Até aqui? Se misturava com os pecadores. Então agora, a partir de hoje, vocês vão catar e vão lá para a casa de prostituição para evangelizar as tias, ok? E eu vou explicar por quê. Eu vou explicar para você por quê. Você está pronto espiritualmente para estar lá? Jesus era sem pecado nenhum e acontecesse o que acontecesse, ele estaria firme em pé, porque ele sabia que ele não podia pecar. Agora a minha pergunta é, muitas pessoas acham que eles vão para esse lugar e vão sair dali ilesos. Você está pronto mesmo para ir para aquele lugar? Se alguém aqui que bebia no passado, não, porque eu bebia, então daqui para frente eu vou para tudo quanto é boteco e vou arrancar esse povo da bebida. Primeiro cheirinho da manguaça, gente. Cigarro, bebida. E aí? Tá pronto para isso? Não, igreja. Se fortaleça primeiro. Não julgue ninguém, ajude o máximo que você possa. Se fortaleça em Cristo e quando você sentir, pronto, isso não me atinge mais, aí é a hora de você ir para esse lugar. Claro que pode. A Meire gritou, eu iria. Talvez a Meire já se sinta pronta para isso. Mas você tem que ter certeza que você não cairia no erro junto com eles. Jesus, ele fazia tudo isso, mas ele não estava fazendo acepção de pessoas. E nós não podemos fazer também. Vamos fazer o bem a todas as pessoas que nós pudermos, com limitações, para que a gente não entre no erro. Vocês conseguiram entender isso? Quero olhar para a carinha de todos. Eu amei que mudaram as cadeiras, viu? Estou conseguindo ver todos vocês agora. Antes eu não conseguia ver a fileira da frente desse daqui. Jesus, ele não se ilude com aparência. Sabe por quê? Porque ele sonda o coração. A gente não consegue sondar o coração. Se bem que... Vocês já perceberam que os olhos falam tudo? Os olhos não falam tudo pra gente. Você olha pra pessoa, o olho fala tudo. Você até não quer ver, mas às vezes a gente... Eu orei por uma pessoa antes do culto. A pessoa falou assim pra mim, pastora, ora por mim, tô ansiosa. Fui orar, já vi tanta coisa. Falei assim, Fia, no final a gente conversa, tá? Não tem jeito. A gente vê, os olhos falam.
Os nossos olhos falam como a gente está. Aos olhos dos fariseus, aquela prostituta não podia nem chegar perto de Jesus. Porém, os irmãos, o que está em evidência aqui diante de nós é que ele aceitou a pecadora. E a Bíblia diz que essa pecadora seguiu a Jesus. Ela foi serva, ela foi servir Jesus. E se nós analisarmos bem, ela tinha muitos pecados, mas foi a mais grata. Quem aqui que foi nascido na igreja evangélica? Nasceu na igreja evangélica? A Meire, vocês que são mais novos, nasceu na igreja evangélica, nasceu na igreja evangélica. Dos que nasceram na igreja evangélica, algum de vocês no meio do caminho tentou dar uma desviada? Eu vou explicar para vocês. Quando a gente nasce na igreja evangélica, a gente aprende a fazer tudo que é certo. Então a gente às vezes não tem o amor devido pelo plano de salvação de Cristo na nossa vida. Sabe o que eu quero dizer? No meu caso, eu não fui uma pecadora, mas eu fiz muitas coisas erradas que eu me envergonho. Eu servi outros deuses, achando que eu estava fazendo certo. E quando eu tive a oportunidade de descobrir quem era o Deus único, verdadeiro, maravilhoso, eu não quis sair desse lugar nunca mais. Eu tive tantos problemas dentro da igreja, na minha família, nos lugares em que eu estava, que eu passei. Mas uma coisa que eu acho tremenda na minha vida, eu não abandonei Deus nem um minuto sequer. Até quando eu saí do ministério que eu estava, eu ia à igreja 3, 4 vezes por semana. Mais ainda porque eu estava tentando achar um lugar para mim. Mas sabe por que eu não me afastei? Porque eu sabia o que era estar naquele lugar de solidão. Eu sabia o que era perder a bênção de Deus. Eu não queria voltar para trás. As pessoas que nascem na igreja evangélica, se soubessem o privilégio que é. Sabe o que é triste? Muitas pessoas não entendem que vocês têm o maior presente de todos. O conhecimento. Eu me converti com mais de 30 anos. Poxa, já pensou quantas coisas eu teria feito para servir a Deus até os meus 30 anos? Gente, hoje eu ainda tenho a cabeça dos 15, mas o meu corpo diz para mim que eu tenho 50 e ele quer brigar comigo. Eu tenho vontade de fazer 1000 coisas aqui. Eu queria fazer tanta coisa que eu faria aos meus 20 anos, mas o meu corpo não ajuda mais. Acredita que eu já tenho até dor nas costas? Nas pernas? É um horror isso. Mas a minha cabeça, trabalha 1000. Vamos fazer. Vamos varar a noite. Não dá mais. E com 20 anos nada me impedia. Jovens, vocês que estão aqui, cuidado com os caminhos que vocês estão pensando. Sabe por quê? Porque vocês estão vivendo o melhor momento da vida de vocês. Mesmo querendo dar aquela escapadinha para fora. Eu já escutei jovem. Deixa eu dar uma pecadinha, depois eu volto. Quem viu o vídeo que fala sobre os Mamonas Assassinas? Viu? Que o Dinho, ele era evangélico, ele se afastou de Jesus para ganhar dinheiro. E sabe o que aconteceu? Não deu tempo dele voltar, não. Ele foi levado. Nós esperamos que no último segundo ele falou: perdão, Senhor. Me perdoa se eu me afastei dos teus caminhos. Perdão, Deus. Eu confesso, Jesus, confirma o meu nome no livro da vida. Nós tivemos uma menina aqui na igreja que hoje o marido dela não está aqui. Eles vieram para a igreja, entregou a vida para Jesus. Sofreram um acidente de carro. Ele saiu vivo e ela morreu do lado dele. Quando ela estava morrendo, ela falou assim: dá a mão para mim. Ele segurou a mão dela e falou assim: faz a oração para entregar a vida para Jesus para mim de novo. Ela entregou a vida para Jesus de novo e morreu do lado dele. Deu tempo. Mas quantas outras pessoas que não acham que eu estou fazendo, mas é só um pecadinho, e aquele pecadinho vai permitir que você fique na presença de Deus? Ou é bem aquele pecadinho que diz assim:
sodomitas, fornicadores, adúlteros, alcoólatras, feiticeiros, não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos avaliar o que nós estamos fazendo, igreja. Jesus, Ele veio para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Mas eu tenho que permitir que Ele faça isso. Você tem permitido que Deus trabalhe em você? Você tem permitido que Ele faça em você algo que te faça uma pessoa melhor? O que você tem feito para abençoar a vida do teu próximo? O que você tem feito para melhorar a sua vida? Eu nasci assim, eu fui criado numa casa que era assim, eu vou morrer assim. Não vai, não vai. Tem umas pessoas que falam assim, pau que nasce torto. Que pau que nasce torto, gente? Que pau que nasce torto? Me fala que pau que nasce torto. Não nasce, não nasce. Planta uma árvore. Se ela começar a ir para esse lado, você vai ter que colocar estaca nela. Ela não nasceu torta. Vai depender do ambiente em que ela está, para ver se ela vai crescer torta ou não. Assim somos nós. O ambiente que nós estamos é que nos faz ficar torto ou não. A casa em que nós vivemos, a criação que nós temos, os amigos que temos, a igreja que congregamos. Então, pau que nasce torto, não acaba torto. Eu não quero para mim isso. Eu não. Você quer isso para você? Eu quero santidade. Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero amar e ser amada pelo meu Pai. Eu posso dizer que eu tenho um Pai hoje. Passei por tantas lutas em família, mas eu tenho um Pai. Ele me ama do jeito que eu sou, gordinha, rabugenta, ficando velha. Ele me ama assim. Ele me ama desse jeito. Olha para vocês como vocês são tão lindos. Dá uma olhada para você. Vocês são lindos. O que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Gente, vocês têm um Pai. Ele não pensou duas vezes para te perdoar. Ele não pensou o que você tinha feito na hora que você chegou na presença dele. Ele não pensou nisso. Ele só disse assim, filho, vem. Eu estou te esperando, vem cá. Te pegou pela mão e te arrancou daquele lamaçal. Tem alguém que magoou demais você? Tem alguém que te feriu? O que roubaram de você? O que levaram embora da tua vida emocional? Física? Financeira? O que fizeram com você? Pau que nasce torto não vai morrer torto. Você não é melhor do que ninguém. Então hoje é dia de falar para Deus, Senhor, eu não sou igual essa pessoa que me feriu. Eu não sou igual essa pessoa que me magoou. Sou muito melhor que ela. Muito. Eu tenho um Pai que me dá educação. Esse nome é Jesus Cristo de Nazaré, Deus Todo-Poderoso. Eu tenho caráter do meu Pai. E o meu Pai me ensinou que não é assim que eu tenho que lidar. Você não é melhor do que a pessoa que te feriu. Então hoje eu quero que você entenda. Tenha o caráter do seu pai e do seu irmão. E olha bem para Deus e fala, Senhor, essa pessoa que me feriu, essa pessoa que me traiu, que roubou o meu coração, que mexeu na minha vida, tirou toda a estrutura da minha vida. Eu quero que o Senhor limpe o meu coração e eu quero liberar perdão para ela. Sabe por quê? Porque você é melhor que ela, sim. Você tem o caráter de Cristo. E quando você libera perdão para essa pessoa, você fica livre. Quem faz as coisas para nos machucar nem sabe que você existe. Quem nos magoa não tem nem noção do que fez. E a gente fica lá sofrendo e dizendo, ai, minha vida acabou. Que tristeza, eu fiz tudo com tanto amor. Eu me dediquei, eu me entreguei, eu fiz tudo direitinho e... Por que eu estou vivendo isso? Você é melhor do que tudo isso.
Você fez tudo direitinho? Que bom. Então, você não tem do que se envergonhar? Então libera essa vida. Talvez você tenha um problema um pouquinho pior que esse. Sabe o quê? Não se perdoa a si mesmo. Existem muitas pessoas que não conseguem se perdoar. Ah, mas eu errei. Ah, você é melhor que Deus também, então. Você é melhor que Jesus Cristo. Para com isso. Seja lá o que você fez, entrega tudo que está no seu coração para Deus. Senhor, eu quero me perdoar hoje. Eu sei que eu errei, Deus. Eu sei que toda hora o inimigo vem trazer acusação para cima de mim, mas eu sei que o Senhor me ama. E eu quero hoje perdoar a mim mesmo e começar da estaca zero. Tem uma coisa triste para vocês, porque eu não sou uma pastora normal, tá? Eu sou uma pastora que eu não vou enganar vocês. Não adianta. Você vai errar de novo. Mesmo que você falar que a partir de hoje tudo está perfeito, você vai errar de novo, porque você é humano. E você vai pedir perdão de novo, e de novo, e de novo, até chegar à estatura do varão perfeito. E você vai conviver com pessoas que vão te ferir de novo, de novo, de novo, de novo. E só vai fugir disso se você for morar no alto de uma montanha sozinha. Pra quê? Nós temos que aprender a lidar com as situações. Vai vir problemas? Vão. Como que eu vou reagir? Eu vou enfrentar. Eu vou perdoar. Eu vou ignorar. Eu estou entrando numa fase hoje que as pessoas falam para mim, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não queria ser assim. Estava conversando com uma pessoa hoje. Gente, a idade vai fazendo com que a gente já não vai se ferindo tanto mais com as coisas. É a idade que você leva tanta rasteira que você vai falando assim, para, agora a casca está grossa. Vocês estão prontos para isso? Eu vou pedir para que vocês se coloquem em oração entre vocês e Deus. Daqui a pouquinho nós vamos participar da Santa Ceia. Nós temos 2 tipos de ceia, que eu tenho bastante visitante, deixa eu explicar. Por favor. Isso, Mica. Obrigada, meu bem. Olha, eu tenho uma ceia. Olha o cheiro bom que veio agora. Eu tenho a ceia com um copinho amarelinho. É amarelo, viu? Não é verde. O que significa? Eu tenho que ficar alerta. Eu não estou em paz comigo mesma. Eu não estou em paz com a igreja. Eu não fui batizado ainda. Não compartilho da fé evangélica. Eu pisei na bola hoje feio e não deu ainda para me consertar. Mas eu uso uniforme, eu sou da igreja, eu não posso tomar isso, que todo mundo vai olhar para mim. Ei, todos nós temos problemas. É melhor a amarelinha dizendo, Deus, eu estou em observação, eu estou em atenção, Senhor, toca o meu coração e transforma. A oração que é feita nela é justamente isso, abençoando para que você seja mudado. Que você corra para o batismo, que você corra para o arrependimento. É justamente isso que ela significa. Copinho branquinho, papel do pão a mesma coisa. O que ele significa? Você está em plena comunhão com Deus, com os seus irmãos, já é batizado, está numa boa. Quero contar uma coisa para vocês, meu testemunho pessoal. A semana passada, ou a ceia passada, eu tive uma indisposição com uma pessoa antes do culto. E eu não estava bem, assim como essa pessoa também não estava bem. Nós nos perdoamos antes do culto, tá? Nós nos perdoamos, mas eu não me perdoei. Eu não me perdoei porque eu achei inadmissível eu ter faltado com o meu controle emocional para não ter o meu domínio próprio para lidar com a situação. Entrei, fiquei parada aqui, o louvor teve que se virar nos 40 segundos, porque teve que aumentar o número de louvores, eu não subi enquanto eu não falei com Deus, pedi perdão a Deus, falei, Deus,
A igreja não tem culpa da minha falha. Eu não sei nem o que falar para a igreja, eu não sei nem o que ministrar para a igreja. Me perdoa, Deus. Deus foi fiel na hora. Mesmo assim, eu não me sentia digna. Já tinha me acertado com a pessoa, já tinha me acertado com Deus, mas faltava eu me perdoar. Parei aqui no cantinho da escada. Quem sabia do que tinha acontecido já entendeu. Eu parei no cantinho da escada e falei, Deus, estou aqui, ó. A igreja não tem culpa disso, então que a palavra venha do Senhor. Nada do que eu escrevi, nada do que eu pesquisei foi pregado naquele dia. Quando eu cheguei para ouvir o culto, não fui eu que dei, foi o Espírito Santo de Deus. Detalhe, eu desci do altar, ainda envergonhada com a minha atitude, e fui lá e tomei a ceia amarelinha. Mas você é pastora para estar dando um testemunho desse? Segunda-feira eu estava ótima. Vou brigar de novo? Não vou brigar de novo. Eu acho que não. Pode ser. Mas eu quero que vocês entendam, a gente tem que reconhecer, eu tenho um problema. Pastora, mas é uma vergonha você contar isso. Não, vergonha é eu esconder os meus erros. Vergonha é eu dizer que eu sou perfeita e vocês olharem para mim e falar assim, nossa, como que eu vou conseguir ser perfeita como ela? Eu fiquei anos dentro da igreja achando que eu era uma pecadora, uma culpada, que eu não era capaz de viver coisas boas na minha vida porque eu olhava um pastor perfeito. Todos os homens são falhos. Todos os homens são falhos. Eu quero que vocês entendam. Assume e deixa Deus ser Deus. Não é vergonha você assumir que você tem problemas. Vergonha é você esconder eles. Amém?